O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. A convidada do programa de hoje é a professora do curso de Museologia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação e do programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, ambos da URGS. Zita Possamay é graduada, mestra e doutora em História pela URGS e pós-doutora pela Universidade Paris III Sorbonne Nouvelle, França. É coordenadora do curso de Museologia e do portal Leituras da Cidade. Zita Possamay vai apresentar a palestra Leituras da Cidade, Múltiplas Imagens e Escritas, no 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, que o setor de Patrimônio Histórico realiza de amanhã até sexta-feira, no Auditório Poente, do prédio centenário da Escola de Engenharia. Boa noite, professora Zita, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite. O tema do seminário, o Patrimônio e a Cidade, Leituras da Paisagem Urbana, tem uma grande relação com o seu livro, Leituras da Cidade, professora. Qual a discussão que a senhora irá levar ao seminário? Pois é, fiquei muito grata de saber essa convergência, né, de ver essa convergência entre o título do projeto, Leituras da Cidade, e também o seminário que vocês estão propondo. E gostaria, antes de mais nada, de parabenizar vocês pela iniciativa, né, de estarem realizando todo ano um seminário sobre esse tema do patrimônio, que é tão importante. Na palestra, eu vou me inspirar numa diferenciação que a minha orientadora, também professora dessa universidade, inspirada, por sua vez, no historiador da cidade, Marcelo Roncaiolo, sobre uma diferenciação entre produtores oficiais da cidade e leitores especiais. Então, essa distinção auxilia, de algum modo, a pensar naqueles sujeitos que têm um protagonismo muito grande, principalmente na produção do espaço urbano, na produção da cidade, que seria principalmente os planejadores urbanos, aqueles agentes vinculados muitas vezes ao poder público, né, em várias instâncias e principalmente em nível local, aqueles que pensam a cidade, planejam a cidade, onde estão, digamos, os embates relacionados à própria questão da preservação ou não, né, do patrimônio. E a projeção dessa cidade para o futuro. Pensar o passado dessa cidade, pensar o presente e também projetar o futuro. E o outro grupo seriam, então, os leitores especiais. Seriam, vamos dizer assim, aqueles sujeitos e agentes que ofereceriam determinadas leituras, que seriam leituras sensíveis, através do tempo, para pensar a cidade. Então, se enquadrariam nesse segundo grupo os artistas, né, tanto pintores como também fotógrafos, principalmente, poetas, escritores, enfim, toda uma gama, né, de pessoas que, ao longo do tempo, a história foi recolhendo, vamos dizer assim, esses vestígios, esses traços deixados por essas pessoas, e foram, digamos assim, a história constitui quase que num quebra-cabeça, vamos dizer assim, visões diferenciadas daqueles agentes que são os produtores oficiais. Então, ao lado de uma visão técnica, vamos dizer assim, feita por engenheiros, arquitetos, urbanistas, essa visão, digamos, mais voltada para a sensibilidade, para o cotidiano, para as vivências no espaço urbano, que tem também um sentido de estar mais próxima também da pessoa que habita a cidade, né? Dessa pessoa que vive a cidade, que vive as circunstâncias prosaicas, né, dessa cidade, que vive os aspectos positivos e negativos também do que é viver num espaço urbano, numa cidade. Professora, a senhora coordena o portal Leituras da Cidade. Como surgiu esse portal? Então, o projeto Leituras da Cidade, ele surgiu como uma iniciativa
logo que eu vim aqui para a URGS em 2006, no sentido de trabalhar uma esfera que é muito pouco trabalhada, vamos dizer assim, que é a questão da educação e da relação dos professores com o patrimônio. Então, o projeto Leituras da Cidade ele surgiu muito como um espaço de formação, né, de educadores, para pensar essas questões ligadas à memória, à história e ao patrimônio da cidade no espaço escolar. Essa foi, digamos, o ponto de partida do projeto, que acabou gerando, então, a criação desse portal e também da publicação do livro, né, Leituras da Cidade, que foi uma organização a partir das palestras, né, textos dos palestrantes que participaram dessas primeiras formações aí que aconteceram. Então, com o portal, o objetivo foi, digamos, tornar acessível uma série de repertórios escritos, mas também principalmente imagéticos, para que o professor pudesse buscar, vamos dizer assim, informações para que ele pudesse trabalhar em sala de aula essas questões ligadas ao patrimônio e à cidade. Então, o portal ele se subdivide em várias seções. Tem uma seção denominada O Que Ler, por exemplo, que reúne uma grande quantidade de livros, né, principalmente bibliografia sobre Porto Alegre. Ali nós temos desde livros escritos de ficção, como, por exemplo, a obra Estricnina, que é uma obra do final do século XIX, ou então Traçando Porto Alegre, que é uma obra interessante, né, de crônica sobre Porto Alegre, enfim, até leituras mais especializadas, né, estudos acadêmicos, enfim, que tornaram a forma de livro. Então, são basicamente livros nessa seção O Que Ler. O portal é coordenado pela senhora e tem a colaboração de 7 bolsistas. Qual é a atuação desses estudantes? Os bolsistas do Leituras, eles sempre tiveram um papel fundamental e extremamente importante, porque eles foram os responsáveis tanto pela pesquisa, né, das informações que alimentaram o portal e que hoje atualizam esse portal, e também como protagonistas de atividades educativas e de formação que foram sendo realizadas ao longo desse tempo, né? Sim. Então, por exemplo, na seção O Que Ver, nós temos diversas galerias que são compostas por acervos institucionais aqui de Porto Alegre que contêm imagens sobre a cidade. Então, por exemplo, ali nós temos, vou dar um exemplo, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, que contém, né, uma fototeca de grande importância, que é a Fototeca Cioma Breitman, que tem acervos fotográficos realmente de importância muito grande, trazem uma memória muito importante da cidade. Então, ali nós temos uma pequena amostra, vamos dizer assim, dessas imagens fotográficas desse museu. Para dar um outro exemplo de uma outra tipologia, por exemplo, a Pinacoteca Aldo Locatelli, que contém, então, obras de arte, principalmente pinturas, né, que também, de artistas que também se preocuparam em representar a cidade. Então, também estão presentes nesse portal. Então, é um portal, enfim, um website que acaba sendo hoje uma referência, né, sobre Porto Alegre, nessas várias, digamos, nessas leituras aí que eu estou chamando de leituras especiais, vamos dizer assim, né? E que a pessoa pode ter acesso entrando no site. Também é possível acompanhar, digamos, as nossas atividades através da página do Facebook. Nós temos uma página no Facebook também que vai registrando atividades que vão acontecendo. Professora, quais são as possíveis leituras da cidade que o portal conseguiu detectar? Olha, nós temos à disposição no portal do Leituras uma variedade realmente muito grande, né? E que, quem sabe, possa suscitar também investigações, pesquisas em relação a isso, né? Eu acho que se puder inspirar também a investigação, eu acho que é importante. São inúmeras nessas narrativas. Se a gente for pensar, pegar, por exemplo,
o âmbito das imagens fotográficas, né, um campo com o qual eu trabalho, a gente vai ver que os fotógrafos, eles, numa determinada época, eles fotografavam a cidade de uma determinada maneira, né? Que, com o passar do tempo, outros elementos vão sendo agregados nessas imagens fotográficas. O olhar de um fotógrafo, por exemplo, que tem na sua prática profissional, vamos dizer assim, o seu ganha-pão, é um olhar que vai ser diferenciado daquele fotógrafo que vai ser um fotógrafo muito mais amador, que trabalha mais nos finais de semana, que vai trazer um olhar que vai ser diferenciado também. Então, são muitas narrativas e, felizmente, cada vez mais estudos, né, estão sendo feitos no sentido de trabalhar essas imagens. E o que é importante também é pensar que hoje, cada vez mais, as pessoas também estão se colocando como produtoras de imagens, né? A partir dessa possibilidade que é dada aí pela enfim, disseminação das imagens pelo smartphone e também pela própria possibilidade também de divulgar isso, difundir isso pelas redes sociais. Qual é a contribuição do portal Leituras da Cidade para as discussões pertinentes ao patrimônio cultural? Eu acho que, a partir do momento que essas leituras, elas proporcionam pensar que os patrimônios, eles também são diversos. As leituras são diversas, os sujeitos também são diversos, os patrimônios também devem ser diversos. Então, se inicialmente, né, no Brasil, nós começamos a preservar um patrimônio que era muito mais de pedra e cal, que era muito calcado na tradição luso-brasileira, né, nas casas, igrejas e fortes, com o decreto de 2000, que nós falamos de patrimônio imaterial, nós não podemos mais falar tanto assim de uma materialidade que é tão, digamos, tão consagrada, né, como eram esses primeiros patrimônios. Então, hoje, com a noção de patrimônio imaterial, que embora seja uma noção assim, como é que eu vou dizer, complicada ainda, né, para se tratar o patrimônio, porque no final das contas o que a gente trata aqui é de cultura, mas é importante no sentido, as políticas públicas são importantes no sentido de valorização, principalmente de valorização de práticas culturais, de saberes, de fazeres, de grupos que até recentemente estavam alijados, vamos dizer assim, da possibilidade de fazer valer os seus direitos e o seu olhar também sobre as coisas. Então, eu acho que nisso há um avanço realmente muito grande aqui no Brasil que nós precisamos manter, né? Manter para que a cultura, né, dos indígenas, dos quilombolas, de grupos aí que sempre tiveram marginalizados, eles possam ser valorizados também como patrimônio brasileiro. A senhora poderia passar o endereço do portal Leituras da Cidade? Então, eu convido a todos para visitarem na página do Facebook, né, Leituras da Cidade, e também na página da Universidade, https://plone.urgs.br/leituras da cidade. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Momento do Patrimônio entrevistou a professora do curso de Museologia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, ambos da URGS. Zita Passamay é graduada, mestra e doutora em História pela URGS e pós-doutora pela Universidade Paris III Sorbonne Nouvelle, França. É coordenadora do curso de Museologia e do portal Leituras da Cidade. Zita Passamay vai apresentar a palestra Leituras da Cidade, Múltiplas Imagens e Escritas, no 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, que o setor de Patrimônio Histórico realiza de amanhã até sexta-feira no Auditório Poente do Prédio Centenário da Escola de Engenharia. Este programa é uma realização do setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS,
que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio de Jefferson Gomes, edição de Luiz Fogassi. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!